um dia a gente vai se ver novamente, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero compartilhar com vocês essa noite a palavra do Senhor. Você pode ir abrindo aí Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Por favor, querido, dá um pouquinho de retorno aqui, fazendo o favor. E nós vamos falar sobre a oração. Oração. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você orou? Jesus nos ensina a orar. Jesus está nos ensinando a orar. A sua palavra ainda é poderosa e nos ensina todos os dias. Vamos ler o texto para nós darmos início? Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Você pode acompanhar aqui também no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E quando vocês orarem, palavras de Jesus, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus está aqui no famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós podemos classificá-lo assim, foi classificado assim, o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando preciosidades, coisas lindas para nós. E aí, chega no capítulo 6, Jesus ensina sobre algumas coisas. Ele fala sobre sermos justos. Os textos antes, nós lemos a partir do versículo 5, se você ler do 1 ao 4, Jesus está ensinando como nós devemos agir na nossa generosidade, nas esmolas, nas ofertas. Depois Jesus fala sobre a oração, o texto que lemos, e ele fala sobre a oração e fala sobre o que orar. Do versículo 9 ao 13, nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E depois, a partir do verso 16, Jesus fala sobre jejum, ensinando como nós devemos agir. Mas nós vamos fixar hoje na oração. E aí, a minha pergunta inicial: quando foi a última vez que eu e você oramos? Bom, em introdução, eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês, sobre duas categorias de existências que existem na Escritura. Duas coisas importantes que eu e você precisamos entender e aprender. A Escritura, nós vamos encontrar nela duas categorias. Uma é a ordem da eternidade, e a outra categoria é a ordem da criação. Coisas eternas, coisas criadas.
Quero falar sobre essas duas coisas agora, para depois entrar mais a fundo na questão da oração, para nós entendermos. Ordem da eternidade. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus habita na luz inacessível. Gênesis, Abraão, lá em Gênesis 21, 33, o texto diz que Abraão invocou o Deus eterno. O texto diz para nós, se nós olharmos para o original, El Olam. Quando Abraão clama a El Olam, ele está clamando ao Deus eterno, um Deus que não tem nome. A Bíblia, quando você olha para a Escritura, você vai ver essa categoria para Deus, Deus eterno. Moisés um dia perguntou para Deus, qual é o seu nome? E a resposta de Deus foi, eu sou. Você não tem o nome? Quando a gente coloca um nome em alguém ou alguma coisa, a gente está fazendo uma diferenciação. A gente está dizendo que preto não é branco, que luz não é escuridão. A gente faz divisão das coisas, que alto não é baixo, que gordo não é magro, e assim outras coisas mais. Quando a gente faz esse tipo de divisão, a gente coloca nome e cataloga as coisas, as pessoas. Com Deus não dá para fazer isso, porque Ele é eterno. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Esse é o Deus eterno que eu e você servimos. Habita, vive na eternidade. E então a Escritura diz para nós que Abraão, Moisés tiveram experiências com o Deus eterno. E o eterno, meus queridos, ele não está classificado na categoria de tempo. Não existe tempo na eternidade. Às vezes a gente pode entender o que é infinito. Qual que é a diferença de tempo e infinito? O infinito começa e não termina. O eterno não tem começo. Antes de qualquer outra coisa já existia. Não tem início. Não tem princípio. O eterno não se classifica na categoria de tempo. O tempo eterno na Bíblia é chamado de tempo aion, diferente do tempo cronos que nós conhecemos. Aquele tempo que você cronometra. Esse tempo aqui, cronos, eu já vou falar sobre ele. O tempo da eternidade, pela Escritura, é chamado de aion. O tempo antes do tempo. O tempo do tempo que não tinha tempo. Confundiu aí um pouquinho? O tempo do tempo que não tinha tempo. Consegue viajar para esse lugar? A gente tem dificuldade? Por quê? Porque é uma coisa que habita fora do nosso tempo. E é nesse lugar que Deus está. É nesse lugar eterno, é nessa eternidade que as coisas, que o invisível age, que o invisível flui. E eternidade, meus queridos, é aquilo que está fora da categoria da criação, fora da categoria de medidas. Eu não consigo medir o que é eterno, eu não consigo medir, eu não consigo saber quanto pesa, eu não consigo saber a sua dimensão, eu não consigo saber o seu formato. É eterno, está para além. Esse lugar é o lugar onde Deus habita, no eterno, na eternidade. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus céus e terra. Aqui começa o tempo. Aqui começa o meu e o seu tempo, o tempo que nós conhecemos, o Cronos.
O tempo do tic-tac, tic-tac. Esse tempo que a ciência diz que no nosso universo existe há 15 bilhões de anos. Não sei se eu errei a data, mas é mais ou menos isso. É tão perto do nosso tempo que às vezes a gente erra, né? Mas é aproximadamente 15 bilhões de anos existe o nosso universo. Aí então começou o tempo Cronos, o tempo que eu e você conhecemos, o meu e o seu tempo. E então, pastor, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre a categoria da eternidade e a categoria da criação. Dois tempos diferentes. No princípio criou Deus, ordem da criação. Apocalipse 13 vai dizer que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. A cruz do Calvário, o Gólgota, a crucificação, está no tempo da criação, no tempo que pode ser medido. Se tivéssemos condições, nós até poderíamos, naquele tempo, se houvesse, tirar foto, filmar. Esse tempo da crucificação é no tempo da criação. O Cordeiro antes da fundação do mundo é na ordem da eternidade. Não faço ideia de como foi. Não faço ideia de como é. Não tenho noção do que significa isso. Porque, como a Escritura diz, cordeiro, talvez eu e você pense que lá na eternidade tinha um cordeirinho, e não é nada disso. Aqui é uma figura de linguagem, para exemplificar que o meu Senhor e o seu Senhor, antes do haja luz, já tinha morrido por você. Antes do Big Bang, haja luz, já tinha um sangue derramado por você na eternidade. A sua salvação já estava garantida na eternidade. E então, queridos, ordem da eternidade e ordem da criação. Ordem da eternidade é tudo aquilo que eu não consigo medir, mensurar. E ordem da criação é tudo aquilo que eu consigo ter acesso, mensurar, entender, compreender. A experiência religiosa, agora vamos aprofundando mais. A experiência religiosa está na ordem da criação. Exemplo, o sábado, vamos falar um pouquinho dos judeus, da cultura judaica. O sábado, o templo em Jerusalém, o sacerdote, os rituais, tudo ordem da criação. Agora, a espiritualidade está na ordem da eternidade. A espiritualidade não pode ser medida. A espiritualidade eu não consigo saber, mensurar. Agora, a prática religiosa, sim. Se eu consigo trabalhar rituais, se eu consigo trabalhar padrões, eu consigo medir, eu consigo mensurar. Agora, o espírito, a espiritualidade, aquilo que você exerce, isso não tem como mensurar. Quer outro exemplo? Isaías 29 vai dizer, Deus dizendo a Israel: esse povo me honra com os seus lábios. Categoria de medida, categoria da criação. Honrar com os lábios. Eu consigo medir, eu canto, eu digo, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho. As minhas orações muitas vezes são como as orações que Deus está dizendo, honra somente com os lábios, categoria de medida. Agora, Deus diz ainda no mesmo versículo, mas o coração está muito longe de mim.
O coração é a categoria que não dá para medir. Está na categoria da eternidade. Quem consegue medir o coração a não ser Deus? Eu não consigo medir aqui, olhando para vocês. Não dá. Agora eu consigo medir a sua categoria de criação. Você está aqui cantando, você está aqui se expressando, você está aqui fazendo o quê? Uma performance. E tudo isso está visível. E talvez alguém olhe para mim, para você e diz assim: olha como aquela irmã é espiritual por causa da sua performance. Olha como aquele irmão é espiritual porque ele se expressa. Irmãos, eu não estou falando contra expressões, eu estou dizendo que as expressões muitas vezes podem nos enganar. Porque a gente olha a expressão e muitas vezes pensa que pela expressão aquela pessoa é ou não é de Deus. Mas aí quando Deus fala, o coração está longe, quem que sonda os corações? Quem que conhece o mais íntimo do seu ser? E então o Senhor está dizendo, quando o coração é sondado, quando eu olho para o coração, eu estou percebendo que vocês estão ainda longe de compreender o que eu busco, o que eu quero de vocês. O coração está longe de mim. Existe uma dimensão em Deus, existe um lugar, existe algo que Deus busca, sempre buscou, que é o meu e o seu ser, o meu e o seu coração. E quando Ele olha para o meu e o seu coração, Ele está dizendo muitas vezes, está longe de mim. Porque a sua performance, ela pode ser perfeita, mas Deus está dizendo que a sua performance não está me honrando. Me honra da boca para fora. É superficial. E nós temos outro exemplo. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana diz para Jesus, vocês judeus dizem que a adoração é onde? É em Jerusalém, e o meu povo diz que a adoração é aqui no Monte Gerezim. Jesus olha para ela e diz assim, você está na categoria de medida, você está na ordem da criação. Agora eu vou te passar uma ordem da eternidade, aquilo que Deus realmente busca. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Categoria da eternidade. Não tem a ver com as coisas daqui. Porque aqui a gente pode cantar, tocar, fazer e tal. Mas é só para fora, é fora. É ordem natural. Jesus disse assim, lembra da parábola do fariseu e do publicano? Olha a coisa completamente diferente. Por que que o publicano é considerado da ordem da eternidade? Porque ele nem conseguia levantar os olhos. E olhando para dentro de si e falando, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Jesus disse assim, quem que foi justificado? Quem é que foi justificado, igreja? O fariseu ou o publicano?
o publicano, o pecador. Deus não se relaciona conosco nas categorias da criação, mas nas categorias da eternidade. Muitas vezes as nossas orações, elas são orações da ordem da criação, e não da ordem da eternidade. Vamos aprofundar mais. O texto que nós lemos, o que Jesus disse? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Como que os hipócritas oram? Eles oram como? Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aí Jesus diz assim, eu asseguro, olha só, Jesus está afirmando, eu asseguro que eles já receberam a sua plena, completa recompensa. Mas vocês não vão orar assim. Vocês não vão fazer assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no seu quarto. Vocês vão fechar a porta. Aí vocês vão orar. E aí o Pai que vê. Deixa eu pegar um detalhe aqui, irmãos. O Pai que vê, não é o Pai que ouve. O Pai que vê. Qual foi a última vez que Deus viu você orar? Que Ele viu, não ouviu. Ele viu. As nossas orações, a sua maioria tem sido orações no campo natural. A gente está falando muito. A gente fala. E Deus quer ver. Deus quer ver, irmãos. E Jesus está dizendo, entra nesse lugar. Entra, fecha, intimidade. Qual o lugar mais íntimo da sua casa? Depois do banheiro? Não é verdade? É o seu quarto. O seu quarto. O seu lugar de intimidade. No seu quarto você guarda tudo aquilo que é precioso. Você não tem lá, quem tem um cofre. Quem tem um cofre, não precisa se manifestar, por favor. Mas se você tem um cofre, se você tem uma caixinha de papelão com uma tampa em cima, mas ali dentro tem coisas preciosas para você, não tem? Deus falando, Deus. Quantos de nós temos ali num saquinho plástico documentos, chaves, coisas preciosas que você ganhou? Você está guardando aonde? Não está na geladeira, só se for de comer. Mas está onde? Não está no seu quarto? Não está no lugar de escondidinho, de intimidade? Um lugar que você esconder e falar, aqui ninguém acha. Ou pensava que ninguém achava até alguém encontrar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aí Jesus está ensinando a gente a ir para um lugar parecido com esse, um lugar onde só você e Ele. Porque muitas vezes a gente está falando, e muitas vezes as nossas orações, quando a gente fala, irmãos, não é errado falar, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes quando a gente fala, e a gente não entende que existe um lugar que Deus está nos esperando, um lugar de intimidade. E muitas vezes as nossas palavras, as nossas falas, elas demonstram que a gente não está conseguindo romper, porque as nossas falas,
elas cabem. As nossas colocações, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, a gente está colocando em palavras e falando para Deus, e muitas vezes a gente não percebe que as nossas falas, elas precisam ser além das palavras, além do que pode ser dito, porque se tudo puder ser dito, é porque essa fala, ela talvez nem precise da intervenção divina, porque você mesmo sabe o que você quer, você mesmo coloca aquilo que você acha que você quer, e então você começa a falar de um jeito, e a sua fala se torna uma fala que só você fala, só tem um lado que está falando. Orações no campo natural, orações que muitas vezes são só falas. Orações que muitas vezes é só você expressando o que está acontecendo em você, o que você acha, é o seu intelecto falando. Entenda, eu não estou dizendo que você não deve falar, mas que a oração não é só isso. A oração não é só isso. A oração é uma experiência da ordem da eternidade. A oração não é sobre coisas naturais. Fecha a porta do seu quarto, porque o Pai te vê. O Pai te vê. Aí você está dizendo, pastor, mas é literal isso? Eu tenho que toda vez para orar, eu tenho que entrar no meu quarto? Irmãos, é ótimo se você tem um lugar de intimidade, de adoração, cultive esse lugar, mas você pode entrar no seu quarto quando você está trabalhando. Entrar no seu quarto é entrar aqui dentro e só você e Ele. Entrar no quarto é quando você está dirigindo, quando você está fazendo faxina em casa, né, Júnior? Não é verdade? Quando a gente está fazendo faxina em casa, limpando a casa. Quando você está, irmãos, em todo lugar, você pode entrar neste lugar, porque este quarto é um lugar em Deus. Esse quarto é um lugar no Senhor, onde você entra, e ali o Pai te vê. Interessante, Jesus não disse, o Pai te ouve. Porque muitas vezes a gente acha que oração é isso, igual a gente falou há pouco, é só falar, falar, falar. Irmãos, existe uma oração que você começa falando, e você fala, e você fala, daqui a pouco a fala vai diminuindo, de repente fica um silêncio, um tempo de silêncio, e aí você começa a ouvir, aí você começa a ser ministrado, existe algo fluindo, algo falando, às vezes não tem palavras, mas você sabe que aconteceu algo ali, você sabe exatamente que houve uma expressão do seu ser para com Ele e dele para com você. É nesse lugar que eu e você precisamos estar. É nesse lugar que Jesus está dizendo, entra, fecha a porta, porque o Pai vê. Às vezes não vai sair palavras, são só gemidos. E Paulo nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe uma mulher na Bíblia Sagrada, chamada Ana, mãe do profeta Samuel. Coloca para nós 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, por favor. Quero ler com vocês algo maravilhoso sobre oração. Ana era estéril, não podia ter filhos, seu marido tinha 2 esposas. Seu marido Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Ana era estéril e Penina tinha filhos. Todo ano, Eucana pegava suas 2 esposas
e subia para Jerusalém para o sacrifício. E em uma dessas subidas, Ana está orando. O texto vai mostrar para nós, vamos ler? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 até o 17. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli era o sacerdote, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e disse-lhe: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não se ouviu palavras, era só a boca se mexendo. E aí ela diz mais: não tomes a tua serva por uma mulher perversa, estou orando aqui até agora por causa da minha angústia, grande angústia e tristeza. E então o sacerdote respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ana não está com palavras lindas, com expressões, foi até catalogada como bêbada pelo profeta, ou melhor, pelo sacerdote, que não discerniu o que estava acontecendo com aquela mulher angustiada. Olha, quando a gente não tem discernimento, a gente não é a mensagem de hoje, mas deixa eu só dizer isso: quando a gente não tem discernimento do próximo, como a gente começa a acusar? A gente não sabe o que o outro está passando. E ela diz: eu estou aqui desse jeito, parecendo uma embriagada, porque eu estou derramando a minha alma. É a minha alma que está diante do Senhor, diante de tamanha angústia e aflição. E às vezes, irmãos, a gente está só falando, talvez a nossa fala, quando a nossa oração é só de fala, muito provavelmente, após essa oração, a gente ainda é o mesmo. Após essa oração, a gente ainda é o mesmo, porque é só uma oração da categoria da criação, de medida, não está na dimensão da eternidade. E Deus está nos ensinando a orar. Vai para este lugar, fecha a porta, o Pai está vendo. O Pai está vendo, o Pai está te vendo, meu irmão, mesmo sem palavras, mesmo balbuciando. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, diz o quê? Que a adoração, que o sacrifício que o Pai recebe, que o Pai não rejeita, é o quê? É um coração quebrantado e contrito. Esse não despreza. Essa é a adoração que o Pai ama. Qual foi a última vez que você orou na dimensão da eternidade? Qual foi a última vez que você esteve diante dele, sem palavras, sem interesses? Pastor, mas eu não posso orar pedindo? Pode orar pedindo. Pastor, eu não posso dizer? Pode dizer.
Mas não é só isso. É além disso. Existe muito mais do que isso. Tem um pastor que conta que uma vez uma irmã chegou até ele e disse: pastor, o senhor pode orar por mim? E o pastor: sim, nós vamos orar. Eu vou me ajoelhar aqui, e a irmã vai se ajoelhar aqui desse lado, e nós vamos orar. E aí a irmã começou a orar: Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, amém. Aí o pastor olhou para a irmã e disse: a irmã não vai orar? Aí a irmã ficou constrangida. Aí ela refez a oração, mas aí ela já falou mais pausadamente, já disse, fez a oração em outro formato: em nome do Senhor Jesus, amém. Refez a oração, e o pastor ali, e olhou para a irmã e disse: a irmã não vai orar mesmo? E aí a irmã ficou sem entender. De repente, aquela irmã sentiu um suspiro, algo dentro dela, e dentro dela saiu a mais bela oração, a mais bela entrega, a verdadeira entrega ao Senhor. Não mais frases repetidas, não mais orações externas, coisas da sua boca para fora. Aconteceu algo diferente com aquela mulher naquele momento. Então o Espírito quer nos levar para esse lugar. O Espírito quer nos levar para o quarto de intimidade. O Espírito quer que eu e você entre neste lugar. Feche a porta. Feche a porta. Quando foi que você fez essa oração que Deus, Ele não ouviu, Ele só viu? Quando foi que Deus te viu nesse lugar? Quando foi que você entrou neste lugar, só estava você e Ele te abraçando e você deitado no colo dele? Pastor, mas eu tenho tantas coisas para pedir, eu tenho tantos... Tudo bem, irmãos, quem não tem? Quem não tem questões a serem colocadas, pedidas? Mas a oração que Jesus ensinou é aquela que eu entro no quarto e o Pai vê. E essa oração, ela pode ser uma oração que move até as suas circunstâncias. Porque aí você colocou em primeiro quem? Ele. E através dessa oração, desse lugar, desse ponto que você entrou, a partir dali, irmãos, Ele que vê e sabe exatamente. Jesus disse para nós aqui: vocês, o versículo 8, o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Ou você acha que Ele não sabe? Ou você acha que Ele não conhece a sua situação? Mas Ele quer que você entre em uma outra dimensão, entende? Ele quer que você entre numa outra ideia, numa outra visão. Ele quer que você acesse um lugar que vai ultrapassar, que vai transcender as coisas naturais. E aí você vai começar a viver dentro do que o Pai estabeleceu para eu e você viver. Quando você entra neste lugar, muitas vezes você entra, vou fazer um exemplo aqui, e você diz assim: Pai, eu não tenho nem palavras, e você fica ali, sem palavras muitas vezes. Quem aqui já teve uma experiência como essa? Às vezes a gente entra no quarto e aí você só chora. Aí você entra no quarto e ali não tem ninguém te vendo.
Alguém que eu diga, alguém fisicamente. Mas você acredita nas palavras de Jesus? Você acredita de todo o seu coração nas palavras de Jesus? Então eu deixo para você o texto que nós lemos. Jesus disse assim: entra, porque o Pai vê. O Pai vê. Pastor, mas a minha dor, a minha situação é muito difícil, é muito complicada. O Pai vê. Jesus não disse que o Pai ouve, embora obviamente o Pai ouça, mas a ideia aqui é que o Pai está contemplando aí dentro, o Pai está sondando aí dentro, terra que mais ninguém sonda. Então o convite é: entra no quarto, entra nesse lugar, igreja, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, esse lugar te espera, este lugar está pronto, este lugar está preparado, este lugar foi o próprio Jesus quem deixou pronto para mim e para você. Entra neste lugar, porque o Pai está vendo. Pastor, mas tem como ele ver isso aqui? Tem. O que pode ser? Meu Deus, pode ser tanta coisa. O que pode ser que está te travando? Que pode ser que está fazendo com que você fala, mas será que é possível ele fazer isso por mim? Sim, o Pai vê. O Pai vê. Às vezes quando você senta neste lugar sozinho, já viu aqueles novelos tudo engruvinhado? E aí ele começa a tirar, ele começa a puxar um fio, vai tirando tudo. As mulheres aí que conhecem, vai tirando para depois dobrar tudo de novo. Imagina isso. Talvez você esteja como um novelo de lã todo engruvinhado. Talvez a sua mente esteja assim. E aí você entra neste lugar sem palavras. Aí você entra neste lugar muitas vezes até duvidando. E você senta lá e ele começa a puxar o novelo. Aí ele começa a mexer em você, começa a ir tirando tudo isso, e depois ele vai fazendo de novo, colocando as coisas no lugar. Talvez o seu novelo seja pequeno assim. Talvez o seu novelo esteja desse tamanho. Por quê, pastor? Porque talvez o seu novelo, em pouco tempo dá para resolver. Talvez o seu esteja num tamanho que demora um pouco mais. Talvez o seu esteja ainda maior e está demorando muito. Mas sabe, ele vê e está ali, ó, no novelo. Sabe quando? Eu acredito que mais as mulheres façam isso. Sabe quando as mulheres sentam e aí alguém vem mexer no seu cabelo, vem pentear seu cabelo, e às vezes a escova vai passar e dar uma travada? Não estou falando de cabelo bom ou ruim, não é isso não, irmãos. Sabe quando alguém está mexendo no seu cabelo, e aí demora um pouquinho para mexer, e aí você fica lá, e a pessoa vai mexendo, vai penteando, vai fazendo aquilo ali em você, e você fica ali assim, em silêncio, e o Pai está lá, mexendo em você. Você já sentiu isso? Você já experimentou algo assim do teu pai cuidando dos seus cabelos? Você já sentiu algo parecido com isso? Você totalmente entregue ao teu pai naquele lugar? Você totalmente ali, sem reserva, sem medo, totalmente entregue ao seu pai, e ele cuidando de você? O Senhor quer que nós caminhemos para esse lugar.
um lugar de intimidade, de oração. Porque o que Jesus diz? Ele diz assim: feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Não é um nível natural, não é nas questões naturais, é em secreto, e assim o que vai acontecer, e o Pai que vê em secreto o recompensará. É nesse lugar que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. É esse lugar que tem recompensa. É nesse lugar que há recompensa, o toque do teu Pai, um toque especial do teu Pai. Qual foi a última vez que você orou na categoria da eternidade? Qual foi a última vez que você orou com verdadeira intimidade com Deus?